Olá, eu sou o repórter Dorp e agora veremos a testemunha de uma triste mulher que diz que viu uma criatura humanoide durante a noite. Será que é real? 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara com a minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo, então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama, disse ela. Por volta das 4 horas da manhã, eu acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento, eu me levantei e o acordei no processo. Me desculpe, e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele se ofegou, puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim, depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou por volta da cama, chegando a ficar de um pé de distância do meu marido. A criatura estava completamente silenciada por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, não me pareceu 30. Olhando para o meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção, indo ao corredor para o quarto da criança. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando parar antes que ele se machucasse as crianças. Quando eu cheguei no corredor, a luz do quarto era bastante para ver uns 30 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Parece uma história, né? Bem surreal. Continue seu depoimento. Ele se virou para mim e olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia, chegando ao pé de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse uma frase em sua pequena vida: "Ele é o Rake." Meu marido caiu no lago enquanto eu levava nossa filha para o hospital e não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo. O jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa de meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte que havia uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais outras 2 pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada de Wake. Todos nós parecíamos de 2 anos de procura de material de internet. E cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições de Rake. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe. A história ou pista de um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas. Mas depois disso, nunca mais o mencionaram de novo. Um dia de capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Rake mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura vista pelas pessoas várias vezes, ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar que se o Rake havia nos avistados alguma vez depois do nosso último encontro. Eu pus o gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia. Todas as noites, por 2 semanas, checava todos os sons do meu quarto. De mim enrolando na cama, do dia que eu acordava, e no final da última semana eu já estava acostumado ao som que eu fazia enquanto dormia. Até que soltei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido do normal. E ainda era quase 1 hora da manhã. No primeiro dia da 3ª semana, eu pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz restritamente. Era o Rake. Não consigo escutar aquilo o tempo bastante para descrevê-la.
e não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que sei é que já escutei isso antes. Acredito que era exatamente o que eu estava falando quando estava ao lado de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra daquele momento. Pensamentos que devem ter passado por minha filha naquela noite já deixou muito frustrado. Eu não vi mais Rick desde que ele arruinou minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo e temo uma noite acordar e vê-lo me observando. Bom, esse foi um depoimento, bem estranho, mas foi isso.